Agora nós começamos o nosso giro de informação com o resultado da nossa enquete da última sexta-feira. Na enquete da sexta-feira, nós pedimos para você aqui o que é mais importante na sua visão: a economia ou a segurança? Haja visto que algumas pesquisas apontam o crescimento da preocupação da população com a segurança em algumas localidades, inclusive superando a questão da economia. Então a gente repercutiu isso aqui com você, ouvinte da Cultura, e o resultado da nossa enquete, ele foi o seguinte: 80,3% das pessoas que responderam a nossa pesquisa disseram que ambos têm a mesma importância. Foi uma das alternativas da enquete também, dizendo, olha, para mim ambos têm a mesma importância, tanto a economia quanto a segurança são muito importantes, tem que caminhar juntos. Não há como estar bem na questão econômica sem estar bem na questão segurança e vice-versa. Aí 16,4% votaram que é a segurança e na última colocação a economia. Vejam só que a segurança ainda ganhou da economia quando pega aqui a votação separada, né? Agora, a maioria da população acha que elas têm exatamente a mesma importância, o mesmo grau de importância. Isso foi a resposta aqui da enquete. Mas o Julian e o Bruno foram para a rua na sexta-feira e questionaram as pessoas sobre esse tema. Vamos acompanhar agora a nossa enquete que foi realizada na rua, aqui na cidade de Timbó, pelo Julian e pelo Bruno, na última sexta-feira, sobre esse tema. Bom dia, Odair. Bom dia para você que acompanha o Repórter Cultura. Hoje a enquete de rua quer saber o seguinte: o povo timboense, será que prioriza a segurança ou a economia vem em primeiro lugar? Pesquisas recentes apontam que para o povo brasileiro a segurança vem antes da economia. Economia que antes era assunto prioritário no Brasil, agora fica em segundo plano frente à segurança. E nós queremos saber da população timboense. E aí, qual que é a prioridade? Seu Nelson, olha só, a gente quer saber o seguinte: sim, pesquisas apontam no Brasil que a questão da segurança já ficou mais importante que a questão da economia para os brasileiros no geral. E a gente quer saber então do povo timboense o que está sendo mais importante levar em conta: a segurança ou a economia, seu Nelson? A segurança. Eu acredito que a gente tem que ter tanto a nossa segurança, ela tem que estar junto com a economia, ela tem que estar lado a lado, né? Então, assim, tudo que a gente faz hoje em dia, a gente tem que ter uma segurança, só que também a gente não pode, né, extrapolar as coisas. Tem uma boa gestão, né? Tem que ter uma boa gestão. A segurança e a economia tem que andar junto, porque não adianta de nada uma economia forte com uma segurança baixa, né, Eduardo? Com certeza. A questão da segurança, eu não acho muito fundamental aqui em Timbó, que é um lugar muito calmo, excelente. Eu acho que eu opto mais pela economia. Show de bola, então. Essa foi a opinião da timboense que optou pela economia aqui na cidade de Timbó. Para você, em primeiro lugar, vem a segurança ou vem a economia? Segurança. Segurança sempre, porque segurança gera economia também pra gente, não é mesmo? Com certeza. Você vai nos lugares comprar, você não fica com medo. Isso te dá mais desenvoltura naquilo que você está fazendo. Eu acho que a segurança, né? Porque tendo segurança a gente consegue... Uma coisa leva a outra, né? Uma coisa leva a outra. Então tá bom, essa foi a opinião da Kátia. Obrigado, Kátia. Bom dia para você. Então, Odair, essa foi a opinião dos timboenses. A gente percebe que aqui em Timbó, apesar de ser uma cidade muito segura, pacata, o pessoal ainda assim prioriza a segurança. Segurança em primeiro lugar, antes mesmo da economia, seguindo aí a pesquisa que aponta que os brasileiros também pensam isso. Mas e você, que está acompanhando o Repórter Cultura? O que você pensa disso? Segurança em primeiro lugar ou uma economia forte primeiro? Muito bem, essa foi então a participação do Julian com a nossa enquete levada aí para os nossos ouvintes na rua aqui da cidade de Timbó também. A gente percebeu aí uma preocupação maior com segurança. Teve pessoas também que votaram na questão que as duas questões são muito importantes, tanto a economia como a segurança, votam num pé de igualdade. Muito bem, obrigado para vocês aí que participaram da nossa enquete de rua, que a gente semanalmente, pelo menos uma vez por semana, a gente estará aí nas ruas da nossa cidade, fazendo a nossa enquete de rua. Olha, vamos novamente dar um giro. Toda semana tem notícia vinda lá de Balneário Camboriú, né? Desde a virada de ano aí não saiu mais dos holofotes
a cidade aqui do nosso litoral. E é para lá que nós vamos dar um giro agora, porque uma situação inusitada aconteceu no dia 20, no sábado. Ocorreu uma chuva na cidade de Balneário Camboriú, mas foi uma chuva diferente, uma chuva de dinheiro. Os moradores e turistas foram surpreendidos. Uma influenciadora e empreendedora chamada Bel Ponciano jogou dinheiro pela janela de um hotel e o momento viralizou nas redes sociais. Sem acreditar no que viam, as pessoas comemoraram e esperaram para juntar o dinheiro que caía do céu. Uma internauta chegou a comentar: quando eu ficar rica, haverá sinais. Já outro comentou que as notas de 2, 5 e 10 reais somavam aí um total de 200 reais. Pois é, vejam só, chovendo dinheiro lá em Balneário Camboriú, né? Que, olha só, a influenciadora quis chamar a atenção e chamou, viralizou aí a sua ação de jogar dinheiro pela janela do hotel. Não sei, né, qual é o objetivo, se era simplesmente só chamar a atenção, de alguma maneira, ficar jogando dinheiro pela janela, não sei se faria isso. Se eu tivesse dinheiro desse jeito, acho que eu iria pegar e ajudar com esse dinheiro alguma entidade, né, e não ficar se expondo desse jeito. Se era o objetivo, ela conseguiu chamar a atenção. O nome dela tá aqui, né, no Repórter Cultura e em vários meios de comunicação de Santa Catarina, depois que esse vídeo do dinheiro caindo do céu viralizou aí nas redes sociais. Eu acho que foi para dar inveja pro Silvio Santos. Assim, quem quer dinheiro e jogando dinheiro para a população ali. Olha, com Ana Paula e Vanderlin, de Novo de Indaial apresenta pré-candidatos e comissão provisória. Neste sábado, dia 20, no bairro Carijosa, Indaial, o Partido Novo apresentou em uma reunião exclusiva para afiliados e pré-candidatos a comissão provisória, pré-candidatos aprovados e o planejamento para 2024. A presença do vice-presidente estadual do Novo, Adilson de Souza, marcou o evento realizado no Salão da Capela Luterana. O presidente do Novo de Indaial ressaltou que este foi o primeiro de vários encontros para debater a construção de um município mais eficiente e próspero. Os próximos encontros serão abertos à população visando a participação ativa dos cidadãos. Nomes como Ademir Porat, Clair Alves Xavier, Eliette Daiane Sartori, Gabriel da Silva Sangalete, Giovanni Guber de Campos, Paulo Roberto Dalabrida Reiter, Ana Paula Reiter e Lúcio Vanderlinde foram aprovados e assinaram termos de compromisso com o Novo. A comissão provisória está empenhada em alinhar o projeto do Novo com outras siglas e anunciará Ana Paula ou Lúcio Vanderlinde como pré-candidatos à prefeitura em fevereiro, informou Bussi. Então, a questão, logicamente, esse ano, se o ano passado, nos últimos meses, a questão da política municipal estava já fervendo nos bastidores, agora não é mais nos bastidores. Agora, esse ano 2024 será marcado aí pela movimentação política na linha de frente dos partidos políticos, já buscando as suas coligações, buscando emplacar o melhor candidato para concorrer aí ao pleito de prefeito municipal, o que acontece lá na cidade de Indaial também, e com o Partido Novo, nesse caso, se organizando para concorrer à Prefeitura de Indaial, e o Partido Novo buscando coligação lá na cidade de Indaial, o que deve acontecer aqui na cidade de Timbó. A gente vai repercutir mais essa situação do Partido Novo durante essa semana, se não me engano na quarta-feira a gente vai ter uma entrevista aqui com a liderança do Novo da cidade para falar a respeito dessa situação. Olha, agora nós vamos para a região norte, onde foi registrado aí o maior terremoto da história do Brasil. Foi registrado nesse sábado, dia 20, com 6,6 graus na escala Richter, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos. O tremor aconteceu às 6:30 da tarde no horário de Brasília e às 4:30 no horário local. Não há registro de danos. O terremoto aconteceu a 614,5 quilômetros de profundidade, o que permite a dissipação dessa energia. Segundo os geólogos, um tremor nessa profundidade dificilmente é sentido pela população. Mas está aí, foi registrado, e esses tremores ocorrem porque a região norte do Brasil ela está mais próxima da Cordilheira dos Andes, que é uma zona aí com maior atividade sísmica no planeta.
Só para se ter ideia, aí, nos últimos 45 anos, houve cerca de 96 abalos sísmicos em um raio de 250 quilômetros de Tarauacá, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, e nenhum com consequências graves. Mas certamente se um tremor desse fosse mais próximo aí não em tanta profundidade, certamente causaria muito estrago. E é o maior registrado já no país, mas como foi lá 600 quilômetros de distância de profundidade, não ocasionou nenhum estrago e nem foi sentido ali pela população da região norte do nosso país. Tarauacá, que inclusive fica lá no estado do Acre. Olha, um dos jornalistas aí que criticou bastante o Djokovic, esse tenista que teve muitos problemas com relação à vacina, ele não quis se vacinar, aí não pôde participar de um torneio, inclusive foi retirado lá do país, enfim, lá da Austrália, justamente do Australian Open. O jornalista Mike Dixon, correspondente de tênis do jornal Daily Mail, morreu aos 59 anos após sofrer um mal súbito durante a cobertura do Australian Open, Melbourne, na Austrália, na última semana. A morte dele foi anunciada pela esposa Lucy nas redes sociais na última quarta-feira. Nos últimos anos, ele ficou marcado por criticar o tenista Novak Djokovic, que é contrário à vacinação obrigatória contra a Covid-19. Olha, voltando ao Brasil, a opinião da atriz Cláudia Raia polemizou aí nesses últimos dias. Segundo ela, quem critica a Lei Rouanet é um analfabeto funcional. Essas são as palavras aí da Cláudia Raia, que vai receber 7 milhões de reais de verba pública para fazer uma peça. Em 2023, Lula também autorizou mais de 16 bilhões de reais em repasse para outros artistas carentes, entre aspas. Se você acha isso um absurdo, eis aqui então o que a Lacrolândia acha de você. Você é um analfabeto funcional. Mas vamos ouvir isso da boca, aliás, da própria Cláudia Raia. Isso aqui não é uma notícia que surgiu do além. Isso foi retirado de uma fala dela, uma entrevista para a Folha de São Paulo. Acompanhe aí a Cláudia Raia chamando você que critica de alguma maneira a Lei Rouanet, no sentido de que ela acaba favorecendo artistas que muitas vezes não precisam dessa verba e não aquilo que é originalmente o objetivo, que é favorecer aqueles artistas que têm menos condições, por exemplo, aqui os nossos clubes de caça e tiro, peças teatrais de clubes que estão começando, né? De artistas que estão começando, enfim. Olha o que a Cláudia Raia falou nessa entrevista para a Folha de São Paulo. A importância da Lei Rouanet. Total. É completamente demonizado e as pessoas não sabem do que elas estão falando. Na época até a secretária Regina Duarte tinha compartilhado isso. Isso te magoou na época, uma outra artista passar uma fake news dessa? Tudo o que me magoa, na verdade, é o analfabetismo em relação a isso, sabe? Porque eu acho que as pessoas falam que elas funcional, que elas não sabem o que elas estão falando. Elas não conhecem nada sobre isso. E a gente tenta explicar e as pessoas não querem ouvir. E fazer uma produção desse tamanho sem Lei Rouanet é impossível. Não tem como. A minha folha de pagamento por mês, se eu te contar, você cai para trás. Assim, você fala, como assim? 11 músicos, 22 atores, 20 pessoas na técnica. É uma imensidão de gente trabalhando. Uma imensidão de famílias sendo contempladas, né? E isso ninguém vê. O que a economia, o que o teatro musical gira a economia. Pois é, ela falou aí dessa situação de que ela fica chateada com o analfabetismo funcional das pessoas que criticam a Lei Rouanet, porque uma peça desse porte que ela está produzindo é impossível, nas palavras dela, é impossível
ser feita sem o apoio da Lei Rouanet, porque a folha de pagamento dela é alta, que você cai para trás se você verificar, e isso tudo bancado então com dinheiro público. Vamos ver se vai ter público. E se é esse tipo de peça depois, se ele é bancado com dinheiro público, mas você vai me dizer, não, mas isso não é um pagamento de imposto. As empresas precisam buscar apoio de empresas para apoiar, mas as empresas elas abrem mão, né, de pagar o imposto. Ao invés de pagar o imposto, na verdade é o governo que abre mão, não é a empresa que abre mão, é o governo que abre mão de arrecadar esse imposto. Ao invés da empresa pagar para o governo transfere diretamente para algum projeto, que é o projeto da Lei Rouanet. Então, é dinheiro do imposto, sim, só que o governo abre mão de receber diretamente para depois repassar, para que isso seja repassado diretamente para o produtor, para o projeto ligado à Lei Rouanet. Então, é pago com dinheiro público. Agora, será que essa peça, que ela diz aqui que é uma peça que não tem condições de fazer sem a Lei Rouanet, será que depois ela vai ser gratuita para os pagadores de impostos? Ou será que você vai ter que pagar mais uma penca para poder assistir uma peça dessa? Essa é a pergunta. E aí, vai ter público para essa peça? Enfim, essa situação da Lei Rouanet, ela é algo que sempre dá pano para manga, porque quando apoia aqueles grupos menores, aqueles grupos que não têm condições de subsistir, até desistir, as pessoas, elas fazem por amor, né, à profissão, por amor à arte, né, normalmente tem outra atividade, e aí a Lei Rouanet vem sim para incentivar essas pessoas. Acho que tem que aplaudir. Agora, quando financia esse tipo de artista, né, que já é consagrado, que quando produz uma peça teatral, um show musical, ele já, por ser consagrado, tem que conseguir atrair o público para que seja viável. Isso é um empreendimento, isso já não é, né, uma mera apresentação, já virou profissão e já tem toda uma estrutura por detrás, é uma empresa que tem que ser administrada. Mas, segundo a Cláudia Raia, esses comentários que estão sendo feitos aqui agora são feitos por um analfabeto funcional. Olha, líder do PT sugere boicote a produtos comercializados ou produzidos por empresas de judeu. Olha, e o mundo já viu essa ideia antes e todo mundo sabe como terminou. O boicote nazista aos judeus em 1933 foi um dos primeiros atos antissemitas institucionalizados pelo regime de Hitler. Liderado pelo próprio Hitler, as figuras de destaque do partido nazista, este boicote era um claro sinal de marginalização e perseguição que iria se intensificar nos anos seguintes, e a gente está vendo isso acontecendo nos dias atuais. De novo, isso não são minhas palavras, você vai ouvir isso da boca do José Genuíno, um dos líderes do PT. Vamos ouvir. Essa ideia do boicote por motivos políticos que ferem interesse econômico é uma forma interessante. Inclusive, tem esse boicote em relação a determinadas empresas de judeus. Esse boicote a determinadas empresas de judeus. Vejam só a que ponto nós chegamos no nosso país, né, nessa questão ideológica, com um líder do Partido dos Trabalhadores que está no poder aqui no nosso país. A gente já vê outras ações indo contra Israel, do governo brasileiro, e agora abertamente ele dizendo, é uma ideia excelente essa de boicotar, devemos aplicar isso a algumas empresas de judeus. Olha, companhias aéreas cancelam voos do Brasil para a Argentina devido à greve ocorrida aí que irá ocorrer, na verdade, na próxima quarta-feira, essa quarta-feira, dia 24. A empresa aérea Gol cancelou seus voos de ida e volta nos aeroportos da Argentina na próxima quarta, dia 24, em decorrência de uma greve geral anunciada pela Confederação Geral do Trabalho da Argentina em dezembro passado. A medida foi tomada tendo em vista que a greve afetará toda a operação aeroportuária nas cidades em que a Gol opera, que são Buenos Aires, Córdoba, Mendoza e Rosário, impossibilitando aí a realização de voos. Maior grupo sindical da Argentina, a CGT, que é a Confederação Geral do Trabalho,
anunciou ainda no final de dezembro do ano passado uma greve geral contra as medidas econômicas anunciadas pelo então presidente, o Javier Milei. Agendada para dia 24 desse mês, portanto, na quarta-feira, a paralisação terá um grande protesto em frente ao Congresso Nacional. A CGT se manifestará também contra a demissão de cerca de 7 mil servidores públicos e ainda contra o processo de privatização de empresas estatais anunciado por Milei. O grande desafio aí do Milei vai ser enfrentar essa questão do sindicato. O sindicato é forte lá na Argentina e tem essa paralisação geral que está marcada para a próxima quarta-feira. Você veja aí que não só a Gol, mas outras empresas que atuam lá no mercado aeroportuário interligando o Brasil e a Argentina já anunciaram também cancelamento de voos nesse período, e o Javier Milei enfrentando os seus primeiros desafios à frente do governo da Argentina, diante daquilo que ele está colocando em prática lá para tentar conter o avanço da inflação, a desvalorização da sua moeda, o empobrecimento da sua população, da população argentina. E a questão dos sindicatos, logicamente sempre muito ligados à esquerda, e aquele governo que já vinha operando na Argentina, se mexendo, se movimentando para impedir. É o sistema, né? O sistema se movimentando para impedir que o Milei faça um bom governo, é claro. Pensar na população argentina, pouco se pensa em derrubar governo. Esse é o projeto desses sindicatos por lá. 8h mais um minutinho, e assim a gente encerra o nosso giro de informação na manhã desta segunda-feira.